Paz do Senhor, meus irmãos, como vocês estão? Eu cumprimento todos vocês com a doce paz do nosso Senhor Jesus. A gente está aqui para mais um devocional, devocional do capítulo 9, que Deus vem nos abençoando de maneira sobrenatural. Quem tem dado ouvidos está aprendendo muito com o Senhor Jesus. Então eu peço que você compartilhe esse vídeo, que deixe seu like e, mais importante, assista até o final, porque está muito interessante. Amém? Rapidamente, sem demora, para o devocional não ficar muito grande, abra aí Mateus capítulo 9, versículo 1. Diga assim: eu sou filho de Jesus, eu sou filho de Deus, e porque creio nele, porque tenho fé o suficiente que ele determinou que eu tivesse, posso fazer tudo que ele faria, em nome de Jesus. Vamos lá? Mateus 9, a gente vai falar hoje sobre duas coisas, mas eu queria que você lesse todo o capítulo 9, para que a gente pudesse ir aprendendo. Mas a gente vai falar sobre o capítulo 9, versículo 1, que vai ser sobre Jesus cura o paralítico. E a gente vai falar do 9 ao 13, que é o chamado de Mateus. Amém? Aí você fica aí encarregado de ler na sua casa, no momento do seu trabalho. Sobre Jesus interroga acerca do jejum, o poder de Jesus sobre a doença e a morte e a cura dos 2 cegos e de um mudo. Esses subtítulos talvez na sua Bíblia não tenha, mas vai ser do 14 até o 38, vai estar falando sobre esses títulos aí. Amém? Então vamos lá, Mateus 9, versículo 1. Vai dizer o seguinte: Jesus cura um paralítico, é o subtítulo. Vamos lá. Versículo 1. Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos, disseram para eles, pensaram: este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus os seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Que é mais fácil dizer: seus pecados estão perdoados, ou levanta-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra toda a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para a sua casa. Ele levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus que dera tal autoridade aos homens. Aí a gente está parando no 8. Vamos lá. Quão impressionante é, meus amados? Deixa eu baixar. Quão impressionante é a gente... Quão impressionante é, meus irmãos, a gente ter amigos como este homem paralítico tinha. Sabe, naquele tempo, a gente via várias e várias pessoas que não tinham onde repousar. Muitos paralíticos daquela época, havia o tanque de Betesda, que era um tanque onde eles diziam que o anjo do Senhor vinha, tocava água. E o primeiro a entrar naquela água, ele era curado da sua enfermidade. Então, ao redor daquele tanque ali, havia várias e várias pessoas. E sempre quando o anjo descia e encostava na água, segundo eles, o primeiro a chegar naquele tanque, o primeiro a encostar nele, seria curado ali. E havia um homem paralítico ali que, durante anos, ele tentava chegar e ele não tinha uma pessoa sequer. No momento que Jesus vai curar ele, ele até relata isso, que ele, todos esses anos, ele não tinha uma pessoa sequer que pudesse ajudar ele a chegar àquela água, né? Até o momento que ela parasse de se agitar, e antes desse momento, para que ele pudesse ser curado. E esse homem é diferente. Esse homem, ele é paralítico, ele tem amigos que levaram ele até lá, e não só levaram, vendo que... Vamos só recapitular aqui.
a gente vai, no versículo 1 vai falar assim, ó. Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenham bom ânimo, filhos. Ou seja, esse homem tinha amigos o suficiente que conseguiam e puderam levar esse paralítico até Jesus, para que ele fosse curado. E a gente fica pensando, a gente tem que ter amigos como esses, correto? Só que, em nome de Jesus. Mas o que eu quero te dizer é, seja este amigo. Seja um amigo tão bom, mas tão bom que vai conseguir levar pessoas até Jesus. Para que essas pessoas possam ser curadas. Tanto fisicamente como espiritualmente, que é o mais importante. E o mais importante porque Jesus, o que Jesus diz para ele? Perdoados estão os seus pecados. Né? Aí Jesus vendo o que na mente daqueles homens passava, dos fariseus da época, né, que eram os homens da lei ali de Moisés, que eles pensaram, segundo isso Jesus fala, levante, pegue sua maca e vá para a sua casa. Mas antes Jesus se importa primeiramente com a vida espiritual daquele homem, perdoando os seus pecados, e logo em seguida sarando as suas enfermidades e dando a ele uma nova oportunidade. Né? Você já tem essa oportunidade que Jesus te liberou? Né? O céu é de graça. Provavelmente você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Porque o discipulado, ser discipulado por Jesus, pelo Espírito Santo, vai nos custar tudo. E eu não vou ser como aquelas pessoas que vai ficar mentindo para você, dizendo que servir Jesus é fácil. Não, não é. Servir Jesus é ter que abrir mão de muita coisa. Servir Jesus é entender que pode não estar favorável para o seu lado, mas que você tem Jesus, que você é amado por Jesus. E isso é o mais maravilhoso de seguir Jesus. Sabe, tem sim as dificuldades e as pelejas, mas o mais maravilhoso é você entender que você tem um Deus Salvador, um Deus que te ama, um Deus que vai estar com você independente da tempestade. Independente, ele dentro do barco ou ele fora do barco, não importa, o lugar mais seguro é no Senhor, o lugar mais seguro é na presença dele. Se Jesus está dentro do barco, então fica dentro do barco. Mas se Jesus está fora, sai do barco e começa a andar sobre as águas. Use a sua fé e chegue até Jesus. Nesse percurso, não tire os seus olhos de Jesus. Não olhe para a tempestade. Não olhe para as dificuldades, para que você não venha cair e tropeçar, para que você não venha afundar. Olhe para Jesus. Amém? Vamos lá agora para o próximo. A gente vai falar agora sobre Jesus chamar Mateus. Está no 9, versículo 9. 9, versículo 9. Mateus, vamos lá. O chamado de Mateus. Ó. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus sentado na coleteira e disse: siga-me, Mateus. E Mateus, siga-me. E Mateus levantou-se e o seguiu. Versículo 10. Vamos parar aí. Coleteira, o que era isso? É que Mateus ele era um coletor de impostos. Ele era um judeu que coletava os impostos do seu próprio povo. Naquela época, Roma havia invadido Israel e por isso toda a região de Israel tinha que dar tributos, tinha que dar dinheiro, né? Tinha que dar ofertas a toda a equipe de Roma, né? A todos os romanos ali. Eles tinham que entregar ao reinado de Roma uma parte do que eles tinham. E eles pegavam os próprios judeus para poder coletar esses impostos dos próprios judeus. E por isso esses coletores de impostos eram muito odiados pelos próprios judeus naquela época. Que era como se eles tivessem revoltado contra o seu próprio povo. Né? E vamos lá, versículo 10. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos, os discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Em outra versão vai falar que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Ele veio para os mais carentes, para os mais oprimidos. Jesus, toda a verdade é que o Evangelho, né, o Cristo,
ele veio para os judeus, mas os judeus não recebendo isso, esse evangelho ele pôde ser repartido a todos os gentios. Foi dessa forma que esse evangelho chegou até mim. Foi porque eles rejeitaram primeiramente. Tem até uma parábola que, em nome de Jesus, a gente vai chegar nela e vai falar dela aqui, que vai deixar bem claro, explícito isso pra gente. Em nome de Jesus. E o que está acontecendo aqui? Jesus ele chega, chama um coletor de impostos. Logo em seguida ele se senta à mesa com pecadores. Provavelmente nesses pecadores não vai delegar certamente qual eram os pecados deles, mas provavelmente tem prostitutas, tem adúlteros, tem homens viciados, né, homossexuais, tem todo tipo. Vai falar pecadores, engloba todos eles. E Jesus se senta com todos eles. E é quando os fariseus daquela época, me parece que Jesus já está até um pouco estressado com isso. Porque se a gente perceber, foi meio que, né, Jesus veio para ele, vá aprender o que significa isso, antes de você vir com essas pedras na mão. Afinal de contas, Jesus ele já fala, né, eu vim para os pecadores, eu vim para os doentes, eu vim para os oprimidos, eu não vim para quem está em um alto escalão. É isso que Jesus falou? Não. Jesus fala, eu vim para os pecadores, eu vim para os oprimidos. Pecadores são aqueles que estão em alto escalão e aqueles que estão em baixo escalão. Os fariseus eram pecadores? Sim. Então Jesus veio para eles? Corretamente. Jesus também veio para os fariseus. Jesus também veio. Tanto que existe ali um fariseu, esqueci o nome dele, depois eu vou tentar deixar no comentário, que Jesus ele até chega a ter uma conversa com Jesus ali. Quer ver como é que a gente vai lembrar? Ô, amor, qual que é o nome daquele moço? Nicodemos. É assim que a gente lembra. Quando a gente esquece, a gente só lembrar com a esposa da gente. Nicodemos. Então ele era um mestre da lei e ele se chega ali para conversar com Jesus. Então Jesus ele veio para pecadores. Jesus ele veio para todos ali, sem exceção de nenhum. E a questão é aceitar, né? Antigamente eu ficava pensando, como que eu vou aceitar Jesus? Ele que tem que me aceitar, eu que sou todo errado. Eu aceitar ele é uma honra. Então quem tem que aceitar é ele que tem que me aceitar. Só que a questão é que é um relacionamento. Viver com Jesus é isso. É entender que você está num relacionamento. No relacionamento vai ter aí as duas faces, né? Que ambas precisam aceitar. Não tem como eu construir um relacionamento de amizade com vocês se vocês não aceitarem e se eu não aceitar. Nós, tanto eu quanto vocês, precisam aceitar ter esse relacionamento. E é só dessa forma que a gente consegue continuar progredindo, né? Então a gente precisava e precisa todos os dias aceitar Jesus na nossa vida. Isso faz parte do livre-arbítrio. E a gente fica por aqui, né? Continue lendo o livro de Mateus. Não leia só aqui comigo, leia em outros momentos também. Busca aprender verdadeiramente, busca se aprofundar e aprender cada vez mais com Jesus. Amém? O devocional é esse. Deu em média o que a gente sempre faz, de 13 a 15 minutos. E tá muito bacana. Peço que você deixe seu like, que você compartilha com todo mundo, para que essa palavra possa chegar a mais pessoas em nome de Jesus. Amém? A gente fica por aqui, fica com Deus e amanhã tem devocional. Fui!